A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresento o cafezinho e hoje nós estamos em um estudo, o terceiro áudio do nosso estudo, carta de Paulo aos Efésios, para o povo de Éfeso. Paulo mandou essa carta lá. Nós estamos no capítulo 2 e no verso 18, paramos ontem nesse capítulo, Vamos continuar? Verso 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Tá vendo? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Tá vendo? Por isso que devemos honras também aos apóstolos, que foram nossos pais na igreja, Verso 21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vos juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito, Então Deus em espírito vai morar dentro desse templo, que é o nosso corpo. Esse corpo é o templo que Deus não habita por templos feitos por mãos de homens, Então a nossa igreja, ele não fica lá sozinho no escuro, A gente vai embora, ele vai embora. Ele vem, ele nos acompanha. Agora, qual é o templo que ele fica? No nosso corpo. Ele habita em templos feitos pela sua própria mão, tá entendendo? Então, nós terminamos aqui o capítulo 2 e vamos entrar agora no 3, Vamos lá? Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, Se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Verso 3. Como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério, do mistério de Cristo. Paulo, ele não estava junto com os 12 apóstolos, Ele se tornou apóstolo depois, quando ele era perseguidor e ele pegou algumas cartas para descer para Damasco. Se você estudou Atos dos Apóstolos comigo, você vai ver lá. E aí, quando ele desceu para prender os discípulos, Cristo apareceu para ele e ele caiu ali em terra e aí ele acabou ali recebendo o seu chamado, Veja o verso 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado, pelo Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Deixa eu fazer uma liçãozinha aqui que sempre eu tenho que falar. Sempre vai ter gente nova ouvindo o cafezinho. Espírito Santo se escreve com E maiúsculo, tá? Isso aqui não é nem tanto por causa do português, é pela honra e glória que eles merecem, Então, se você escrever Espírito Santo com E minúsculo, você não está falando do Espírito Santo de Deus, tá entendendo? O Espírito Santo se escreve com E maiúsculo, Deus se escreve com D, a Deus, você está colocando o a Deus, aí não tem problema. Agora, fica com Deus, você não pode colocar o D minúsculo, é o D maiúsculo, amém? Verso 6. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, Deus, já sabendo do pecado de Adão e Eva, ele já tinha ali preparado um plano para nos resgatar. Lá atrás, ele já viu que você um dia ia nascer aqui. Então, o que ele fez? Ele preparou o caminho. Lembra quando eu falei num outro estudo? Jesus estava no Antigo Testamento? Estava. Não estava. Jesus, ele nasceu, o homem, carne, Jesus, nasceu no Novo Testamento. Mas o Cristo, que entrou dentro daquele corpo e nasceu em Maria, que desceu do céu e nasceu em Maria, ele estava no Antigo Testamento, o Cristo, tá? Não era Jesus, o Cristo. Por isso que tem dois nomes, Cristo e Jesus. Cristo é o ungido, o Emanuel, o Filho amado de Deus. Jesus é o ser que ele entrou, a carne. E aí você vai falar assim, pastor, mas como isso? Por exemplo, o Espírito de Cristo entrou dentro de uma carne. Ele não precisava de carne, porque ele é Espírito.
mas ele teve que entrar dentro de uma carne. O nome que foi dado para essa carne é Jesus. Deu para entender? E ele, o nosso Jesus Cristo, ele mesmo fala na Bíblia que tem outras coisas de, de, de fazer, que ele pode muito bem assim resolver a situação. Por exemplo, você entendendo a maneira do nome dele, a maneira de como ele é. Porque senão você não vai compreender não. Você não vai entender se você não entender primeiro quem é Jesus. Você tem que ter o entendimento de quem é Jesus, de quem é Cristo, né? E você compreender certinho. Meus irmãos, se a gente não ensinar a verdade para você, não adianta. Tá entendendo? Se a gente não ensinar a verdade para você, não adianta. Por isso que você tem que ouvir e aprender. Todas as vezes que for ensinado uma verdade, você tem que seguir, tá? Olha, pergunte a Deus se eu estou te ensinando certo ou errado. Porque com certeza, meus irmãos, se isso não fosse de Cristo, isso não tinha prosperado, isso não tinha crescido, isso não tinha continuado, né? Então, o que que acontece? O nosso Senhor nos preparou essa oportunidade, né? Para estarmos com Ele, para fazermos a vontade dEle. Então, se a gente não conseguir entender a palavra dele e seguir, meus irmãos, a gente tropeça. É por isso que esses versículos ao qual estamos lendo aqui, ele nos dá a clareza, né? Ó. Veja o verso 10. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Significa o quê? Que ele tem que nos revelar isso, mas a gente também tem que aceitar. Então, quando é revelado, né, a sua multiforme, por exemplo, Deus, ele tem uma multiforme de se apresentar. Ele pode se apresentar para você de qualquer maneira. Ele pode, tá entendendo? Agora, como é que você vai ter essa compreensão se você também não procurar entender as sagradas escrituras, né? Como é que um soldado vai para a guerra sem ele treinar, sem ele aprender? Não pode. Ele vai precisar estudar. Por isso, meus irmãos, que nesses versículos que estamos tendo estudo, você tem que pesquisar. Veja o verso 11, olha o que diz, ó. Diz assim, ó, segundo o eterno, olha o que está escrito, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória, né? Às vezes a pessoa vê uma pessoa perecendo e fica pensando assim, poxa, para que eu vou seguir uma pessoa que está perecendo? Na verdade, ela não está perecendo, ela está passando algumas provações que é lícito aquilo acontecer. Então, entenda que se você estiver fazendo conforme o Senhor Jesus falar, você não vai ser enganado. Tá entendendo? Nada vai passar você para trás, nada vai destruir você, porque você buscou conhecimento, você entendeu, tá entendendo? Então, aqui na nossa Bíblia, nós estamos aqui no versículo 13, né? E aprendemos aqui, meus irmãos, que ele se manifestou mostrando os segredos ocultos. Por exemplo, ninguém sabia que Deus tinha um filho, tá entendendo? Todo mundo sabia que existia um Deus, mas não sabia que Deus tinha um filho. Então, isso foi algo que os judeus não aceitou, foi algo que os judeus não conseguiu engolir. Deus ter um filho, Deus ter outro Deus além dele, tá entendendo? Então, o próprio Jesus falou que assim como Deus é, Ele é, então eles são iguais. Só que o que acontece, meus irmãos? De forma alguma. A gente pode falar que Jesus é melhor ou maior do que Deus. Então, compreenda isso, tenta entender isso, que a vontade do Senhor é essa, que as coisas aconteçam assim, você entendendo a palavra de Deus. E só tem uma maneira de você entender a palavra de Deus, é pelo Espírito Santo do Senhor, tá? Não há outra maneira de você entender a palavra de Deus sem você buscar a ajuda do Espírito Santo. Tenta compreender isso, tenta entender isso, senão você não consegue compreender a vontade do Senhor. Então, se você procurar direitinho, olhar as coisas fazendo conforme o desejo e a vontade do Senhor, você vai entender e compreender, se você fizer assim. Agora, se você fizer da sua carne e da sua vontade, com certeza você vai perecer, com certeza você vai cair. Então, meus irmãos, é tudo isso que Jesus tem para nós, sabedoria plena, né? Nós temos que entender e buscar compreender essas coisas. Se você não buscar essas coisas, você perece. Então, olha só o que Deus nos deu hoje e é isso que nós vamos viver.
a palavra do Senhor Jesus, compreendeu? Então por isso você tem que entender. Agora fica aí com a lição de casa, meus irmãos. Lucas, olha só o que está escrito aqui em Lucas 13:30, né? Essa é a palavra de Deus aqui para vocês. E só para vocês entenderem o que nós temos de Deus hoje, tá? Então nós vamos só compreender isso aqui e fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, anota aí a lição de casa, eu já falei, né? Hoje está fazendo aniversário, olha só, a irmã Francisca lá de Jericó, da Paraíba, e a sua filha Aline e a sua neta Luísa te ama muito, tá, varoa? Feliz aniversário, grandemente, essa é a vontade do Senhor, por isso que a gente tem que fazer a vontade do Senhor, né? Olha só, também hoje está fazendo aniversário o Tiago, filho da irmã Adriana da Bahia, né? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado e amanhã tem mais, tá?